Deus vai abençoar cada ouvinte da Feira Municipal, Campo Lacerda. Gratificante mais uma vez por Deus estar aqui nessa manhã maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu. Porque tu és um Deus de poder, um Deus de glória. Estarei pregando a palavra do Senhor, o qual o Senhor nos concedeu essa oportunidade, que é única, privilégio que o Senhor me concede poder estar aqui os domingos, só por amor a Jesus e a palavra do Senhor. Que a Bíblia relata em Jonas 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai a grande Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disser. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, do maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se a um trono e tirou-se de si as suas vestes, e o cobriu de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beber água. Mas homens e animais estão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Amém? Glória a soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus amado, Deus querido. Graças te dou, Senhor, por essa oportunidade e privilégio de estar aqui nessa manhã maravilhosa. Meu Deus, eu te apresento cada ouvinte, Pai da feira, cada comerciante, todos os familiares aqui de perto ou de longe, todos, Senhor. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos de poder, as tuas mãos de cura, as tuas mãos de maravilha. Venha falar conosco, falar com essas pessoas nessa manhã, Senhor, maravilhosa, nessa manhã poderosa. Meu Deus amado, que as tuas mãos venham estar sobre cada vida, Senhor. Meu Deus amado, que essas pessoas venham alcançar do Senhor a bênção, a vitória, Pai. Que essas pessoas venham reconhecer e entender que é o Senhor, Pai. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, Pai. Que seja feito o teu querer, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, é que te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados ouvintes, aqui a palavra do Senhor vai relatar a respeito de Nínive. A Bíblia diz que Nínive não fazia parte da descendência de Israel. A Bíblia diz que os ninivitas não faziam parte, eles não foram escolhidos por Deus para ser o seu povo. Mas a Bíblia diz que um dia chegou o clamor de Nínive aos céus. Porque o povo ninivita era um povo muito cruel, um povo maldoso, mas chegou um dia que Deus, ele tinha algo a realizar na vida daquele povo. E a Bíblia diz que Deus escolheu Jonas para apregoar a palavra em Nínive, para levar o evangelho, para que aquele povo viesse receber a sua oportunidade. A Bíblia diz que a primeira palavra veio a Jonas, para que Jonas viesse para Nínive pregar em Nínive, para que aquele povo viesse se arrepender. E a Bíblia diz que Jonas escutou a voz do Senhor, mas por temer, o povo ninivita, sabendo da crueldade que o povo ninivita era, porque os ninivitas, quando eles faziam batalha contra o povo assírio, a Bíblia diz, e muitos estudiosos que pesquisaram a teologia ao extra, a Bíblia diz que o povo ninivita, quando conseguia capturar um soldado assírio, eles faziam muita maldade. Uns relatam que eles arrancavam o couro das costas dos soldados assírios, colocavam a saia e deixavam para morrer, arrancavam braço, perna. Eles eram muito cruel, eles eram muito maldosos, um povo que não tinha misericórdia, um povo que não tinha dó, um povo que não tinha compaixão. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu Jonas, falou para Jonas: vai até Nínive, pega aquela cidade, para que eles venham se arrepender. A Bíblia diz que Jonas, sabendo da fama dos ninivitas, ele temeu. A Bíblia diz que de vez dele ir para Nínive, ele pegou um navio e foi para Tarse. A Bíblia diz que Deus mandou um vento muito forte sobre aquele navio, no qual estava Jonas. E aqueles tripulantes, ele não entendia, não compreendia aquela situação, e depois vieram compreender
Porque Jonas não estava buscando a Deus, e eles cada um buscando ao seu Deus, para que aquele vento, aquela tempestade viesse cessar. A Bíblia diz que Jonas estava na polpa do barco, e eles chamaram Jonas: o que é que tem em ti? Clama ao teu Deus para que Deus venha ter de misericórdia de nós. Mas a Bíblia diz que eles ali juntaram e tiraram sorte, e a sorte caiu para Jonas, para que Jonas viesse confessar o que tinha feito. E Jonas confessando, e Jonas relatando o que estava acontecendo, a Bíblia diz que mesmo assim, Jonas falando para eles que era para eles jogar Jonas no mar, que aquela tempestade ia acalmar, eles não quiseram, mas não tiveram outra escolha. Eles fizeram aquilo a qual Jonas falou. A Bíblia diz que Jonas foi lançado no mar, e a partir daquele momento o vento cessou. A Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe. A Bíblia diz que esse peixe engoliu Jonas, e 3 dias e 3 noites Jonas esteve no ventre do grande peixe. A Bíblia diz que 3 dias Jonas começou a clamar a Deus. No vento do inferno clamei ao Senhor, e ele respondeu. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Jonas, e Deus permitiu que o grande peixe vomitasse Jonas na beira do mar. A Bíblia diz que sim, Jonas foi a Nínive pregar o arrependimento. A Bíblia diz que aqui em Jonas 3, a Bíblia diz: veio a Jonas a segunda vez a palavra do Senhor. Levanta-te e vai a grande Nínive e prega contra ela o que eu te disser. Levantou Jonas e foi até Nínive segundo a palavra do Senhor. Era por Nínive uma grande cidade de 3 dias. A Bíblia diz que Jonas, depois de passar toda aquela tribulação por desobedecer a voz de Deus e não acreditar que Deus que o enviou e temer o homem, a Bíblia diz que Jonas foi até Nínive. A Bíblia diz que era caminho de 3 dias para que Jonas viesse rodear e falar aquilo que Deus tinha mandado. E a Bíblia diz que Jonas começou a pregoar, caminho de 1 dia: arrependei, porque dentro de 40 dias Deus irá destruir essa cidade. Deus irá destruir todos, do pequeno ao grande, todos os animais, tudo. A Bíblia diz que essa palavra ela veio como um temor ao povo ninivita. E a Bíblia diz que as pessoas creram em Deus através da palavra de Jonas. A Bíblia diz que esse clamor chegou até o rei ninivita, e ele fez um decreto e uma proclamação que ninguém beba água, ninguém coma nada, e busque a Deus para que Deus viesse a arrepender do mal que tinha ordenado que ia fazer. A Bíblia diz que eles se vestiram de pano de saco. Eles se arrependeram dos maus caminhos. A Bíblia diz que por ser um Deus misericordioso, Deus usou de misericórdia com o povo ninivita. A Bíblia diz que Deus escolheu Israel, fez uma nação para o adorar. E o povo ninivita não fazia parte dessa descendência. Mas Deus, por ser um Deus misericordioso, Deus usou Jonas para pregoar a palavra dele, para que as pessoas venham se arrepender. Arrependimento de pecado, meus irmãos, é deixar tudo aquilo que nos prende e nos afasta de Deus. Arrependimento, meus irmãos, é praticar as obras do céu e deixar as obras do mundo. Arrependimento, meus irmãos, é deixar os prazeres mudando e se voltar a Deus, para que um dia nós venhamos alcançar e as mãos do Senhor não venham pesar sobre a vossa vida. Aqui nós vejamos Jonas pregando a palavra, o povo se arrependendo, o povo se convertendo dos maus caminhos, dos maus feitos. Mas por que Deus, sabendo da maldade daquele povo, Deus, ele usou Jonas para pregar aquele povo? Porque Deus, meus irmãos, ele sabe, ele nos conhece, ele sabe o nosso limite, sabe onde nós podemos chegar. Ele sabe. Deus sabe, meus irmãos, porque Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso. Assim como Deus usou de misericórdia contra o ninivita, também Ele quer usar contra a tua vida. Assim como Deus deu uma oportunidade para o povo ninivita, também Ele quer dar uma oportunidade para você. Deus, Ele quer que você largue os prazeres desse mundo que tem te prendido e se volte a Ele, porque Deus é um Deus bondoso para
nos perdoar. A Bíblia diz que Jesus, ele veio a esse mundo, deu a sua vida por nós, e o véu do templo foi rasgado ao meio, para que nós viéssemos ter a oportunidade. E assim como Deus usou de misericórdia e deu a oportunidade para Ninevita, a cada dia Ele tem nos dado a oportunidade. Mas é necessário que nós se arrependemos de todas as coisas que nós praticamos e sabemos que não agradamos a Deus. A palavra de Deus tem sido pregada nos 4 cantos desse mundo. Poucos lugares ainda não chegou a palavra. Mas o Evangelho tem expandido. Deus tem usado homens, mulheres, de todas as maneiras para pregoar o arrependimento, para que as pessoas venham se arrepender e alcançar a misericórdia do Senhor. Porque Deus é um Deus de vitória, meus irmãos. Deus é um Deus de oportunidades. O prazer do Senhor, meus irmãos, é que naquele dia todos nós sejamos salvos. Ele não quer que nenhuma alma se perca, Ele não quer que nenhuma alma pereça, mas Ele quer que todos tenham vida e vida com abundância. Jonas pregou em Nínive. O povo se arrependeu, o povo se converteu de todos os seus maus caminhos e recebeu a recompensa do céu. Assim somos nós também, meus irmãos. Quando nós voltamos o coração a buscar o Senhor, Deus, Ele perdoa nossas falhas, porque nós se arrependemos verdadeiramente, porque Deus conhece o nosso interior mais do que a nós mesmos. Deus sabe os nossos limites, a nossa situação, mas é necessário que haja renúncia, arrependimento, arrepender dos maus caminhos, assim como João Batista: arrependei vós, que é chegado o reino do céu. Naquele dia, meus irmãos, vai ser o grande dia do Senhor. Chegará o grande dia de Jesus, a qual a Bíblia diz que Ele raiará nas nuvens de glória para buscar o povo escolhido de boas obras. O povo que se arrependeu, o povo que não se deixou pela vaidade, não se deixou iludir pelo engano, mas escutou a palavra do Senhor e se arrependeu. Escutar a palavra do Senhor, meus irmãos, é a melhor coisa que nós podemos alcançar nessa terra, porque é uma palavra de vitória, é uma palavra de vida, uma palavra que nos fortalece, não é uma palavra que nos entristece. A palavra do Senhor, ela veio a esse mundo para nos dar vida e vida com abundância. A palavra do Senhor veio a esse mundo para nos dar salvação, alcançarmos a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós, aquele que sem pecado, aquele que na cruz do Calvário morreu para que nós viéssemos alcançar a salvação. Mas ninguém alcança nada de Deus sem arrependimento. Arrepender de todas as práticas que não agradam a Deus. Se converter ao Senhor, deixar Jesus fazer morada na tua vida. E a Bíblia diz que quando o povo ninivita escutou aquela pregação, a palavra de Jonas, a Bíblia diz que automaticamente eles se arrependeram. A Bíblia diz que o rei, ele fez uma proclamação: ninguém coma, ninguém beba, mas todos se humilhem e clama a Deus para que Deus venha se arrepender do mal que ele tinha falado que ia fazer. E a Bíblia diz que Deus não permitiu o mal chegar ao povo ninivita, mas eles se arrependeram verdadeiramente e alcançaram a misericórdia do Senhor. Nós vemos diversas passagens na Bíblia, pessoas que estavam no momento crítico, mas se arrependeram dos seus caminhos e alcançaram a misericórdia do Senhor. Muitas pessoas alcançaram do Senhor porque se arrependeram. E Jesus, por ser um Jesus bondoso, Ele fez tantos milagres, tantas maravilhas. E hoje não é diferente. Assim como Deus usou Jonas, Deus tem usado mulheres, homens, para proclamar um grande jejum, para proclamar um arrependimento, para proclamar o seu nome, o seu evangelho, para que as pessoas viessem a alcançar a salvação. Chegará um grande dia do grande arrependimento. Aqueles que não se arrepender com vida, depois que perder a sua vida, não tem mais oportunidade, ou é céu ou inferno, ou é vida eterna ou é sofrimento eterno. O arrependimento é hoje, o arrependimento é agora, o arrependimento é cada dia. Vai chegar um dia que muitos procurarão e não acharão, muitos buscarão, mas não encontrarão. Não deixe para a última hora.
Não deixe para o último minuto. Faça, se arrependa enquanto é tempo e alcance a salvação que está designada para nós. A salvação, ela não tem preço, não tem nada. Ela é de graça. O arrependimento... O arrependimento, meus irmãos, ele nos traz um benefício muito grande, que é a salvação eterna. Assim como Jonas pregou e Nínive se arrependeu, todo aquele que se arrepender no dia de hoje também alcançará a misericórdia e as graças e as mãos do Senhor, porque Deus é um Deus zeloso de boas obras. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Ele fez a sua parte, mas é necessário que nós façamos a nossa. Nós arrependemos para que nós venhamos alcançar as misericórdias e a salvação, que é mais importante do que tudo. Amém? Amém? Que Deus venha abençoar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que Deus venha abençoar grandemente. Vamos escutar agora o nosso irmão Oswaldo, que estará dando uma palavra. Pastor Oswaldo. Amém? Bom dia na paz para todos. Que alegria estar aqui cooperando com as coisas de Deus, vendo esse irmão aqui falando de Jesus. É muita alegria ver uma pessoa falando de Jesus, sabendo que a recompensa vem de Deus. Me fez lembrar de Noé, quando Noé anunciava o Evangelho e falava que quem não entrasse na arca não ia escapar do dilúvio, iam morrer afogado. Então me fez lembrar, Noé era um homem como nós. E ele anunciou o Evangelho dizendo que Deus ia tratar com a nação, com os povos, porque o povo andavam já segundo os seus méritos, segundo a sua vontade. E Deus chamou ao povo ao conserto. Não é diferente de hoje. Um irmão anunciando aqui, parece que não está normal, mas isso vai ter recompensa para o ouvido que ouviu. O ouvido que ouviu e não procurou se consertar, ele vai tratar com Deus, porque não é em vão, como diz a palavra, que depois de ouvida, ela vai ser tratada como a pessoa que está doente e recebe uma oração, e depois da oração, ele está curado. Assim também é a alma do ser humano. Se o ser humano ouvir a palavra de Deus, e logo mais à noite procurar uma igreja mais próxima da sua casa, que prega o arrependimento, você vai ter recompensa, porque você não vai ir para o abismo eterno. Eu estava vendo ele aqui falando, me veio ao pensamento